vou compartilhar com vocês uma série de várias cataratas pediátricas. Este primeiro é uma criança de 3 anos com uma lente completamente opaca. Então, vou usar uma técnica de vitrectomia e uma técnica bimanual. Também estou colorindo a cápsula anterior aqui com um pouco de azul de trypan. Eu geralmente uso um vitrector para realizar capsulotomias anteriores em crianças menores de 5 anos de idade. E eu gosto dessa técnica bimanual. Como você pode ver, estou segurando um vitrector na mão direita e estou usando uma peça de mão de infusão na mão esquerda. Essas duas incisões são colocadas aproximadamente nas posições 2 horas e 10 horas. Usando uma taxa de corte de cerca de 1251 vácuo máximo de cerca de 3 mm de mercúrio, mas estou usando a quantidade mínima de vácuo necessária para engatar a cápsula anterior, puxá-la para dentro do cortador e aumentar a capsulotomia. O objetivo aqui é obter uma capsulotomia circular e relativamente suave com cerca de 5 a 5,5 mm de diâmetro. Mesmo com o de trypan, você pode ver que a visualização é difícil. Então, estamos trabalhando nas bordas, certificando-nos de que não temos nenhuma marca de cápsula presente antes de passarmos a usar apenas a aspiração para esvaziar o material da lente cortical e nuclear. Uma vez satisfeitos com isso, estamos usando principalmente a peça de mão de aspiração com porta superior. Então eu tirei o vitrector, agora que a cápsula está aberta. E estou inserindo esta peça de mão de aspiração. E o que eu gosto nisso é que, embora você possa aspirar a lente com um vitrector, isso tem o benefício dessa extremidade plana revestida de pó de diamante que realmente ajuda você a remover o material cortical da cápsula da lente e polir a cápsula, para que você não deixe para trás muito material da lente que forma a opacificação da cápsula posterior ou os anéis de Soemmerring. Então, acho que limpar isso da melhor maneira possível é muito importante, portanto, gosto dessa peça de mão em particular. A beleza da técnica bimanual, embora possa ser um pouco mais difícil de aprender, a beleza disso é que você nunca fica preso ao córtex subincisional, porque você pode simplesmente trocar de mãos, como eu fiz aqui, movi minha peça de mão de aspiração para outra porta. E agora posso chegar por baixo de onde eu tinha material de lente restante, e aspirar facilmente para fora de lá sem colocar em risco a cápsula posterior. Em vez de usar a energia do faço, se eu encontrar alguma espessura no material da lente nuclear ou cortical, simplesmente esfrego as duas peças de mão juntas, isso meio que as alimenta naquele pequeno orifício, a porta de aspiração, para que você possa retirar o material da lente mais grosso. Normalmente, não é necessário muito disso. Eu então colocaria nosso viscoelástico. Gosto de usar um viscoelástico altamente coeso em crianças. Vou usar a mesma incisão transparente da córnea que estava usando para o vitrector, então estamos ampliando-a cuidadosamente aqui com a faca de implante de lente, para permitir que nosso injetor de lente intraocular. Minha preferência é pelas lentes monobloco de peça única, como as lentes Alcon SN e SA60. Eu gosto delas porque eles abrem muito lentamente. Então, quando você tem uma vitrectorreche ou cápsula anterior ou posterior comprometida, você pode facilmente manobrar essas lentes dobradas nessas aberturas sem forçar as bordas capsulares. Eles também são lentes muito flexíveis, então eles se encaixam até mesmo em olhos pequenos. Agora, assim que tivermos essa lente no lugar, vou fechar a incisão do implante da lente para um tamanho menor, porque vou usar uma técnica de pars plana aqui para abrir a cápsula posterior. Porque é claro que isso vai ser opacificado. Vai ser tão ruim quanto uma catarata. Agora, neste paciente idoso, vou querer entrar pela pars plana cerca de 2,5, 3 mm posteriormente. Então eu voltei um pouco mais,
para abrir minha conjuntiva, e agora vou medir novamente antes de entrar com a lâmina MVR na mesma esclerotomia. E uma vez que eu posso ver minha peça de mão de vitrectomia lá atrás, posteriormente, ainda tenho a irrigação na frente do olho. A primeira coisa que quero fazer é abrir a cápsula posterior, para que tenhamos facilidade de fluxo de fluido das câmaras anterior para posterior. E então eu vou ampliar essa capsulotomia posterior até que tenha cerca de 4,5 milímetros de tamanho. Vou realizar um pouco de vitrectomia então, antes de retirar o instrumento. Agora, a beleza da técnica pars plana aqui é que, quando você retira o instrumento, não vai puxar nenhum vítreo ao redor da lente. Se for a algum lugar, passa por aquela esclerotomia que acabamos de fechar. Ainda temos nosso viscoelástico na câmara anterior, então agora voltei com a peça de mão de vitrectomia, anteriormente, para remover o viscoelástico restante. E também faremos qualquer reposicionamento de nossa lente que precisarmos fazer, porque é possível ter muitas flutuações na câmara anterior. Este segundo paciente também é uma criança pequena, com cerca de 6 anos de idade, que tem uma catarata traumática. E tornou-se completamente branca. Centralmente, a lente parece estar em muito bom estado, apesar da opacificação. No entanto, na posição 5 horas, superotemporal na tela agora, nota-se que há um pouco mais de cicatrizes e envolvimento lá embaixo. Mas isso não nos impede de fazer um estilo normal de capsulotomia anterior aqui com um cistótomo de agulha dobrada e uma pinço trata para rasgar nossa capsulotomia aqui centralmente, longe dessas áreas de cicatrizes. Por ser uma criança mais nova e porque a lente é intumescente, é claro que queremos ir muito devagar e não liberar um monte de material leitoso. Não obter rasgaduras radiais. Portanto, há recaptações frequentes, reaplicação frequente de viscoelástico. Use um viscoelástico de alta viscosidade. E a direção de puxar aqui, como você pode ver, está consistentemente de volta ao meio do olho, quase como uma manobra de resgate de hash. Agora, essa lente se liquefez. Deve sair bem fácil. Então, estamos usando uma peça de mão de IA padrão aqui. E você pode ver os fragmentos de córtex liquefeito saindo. Até mesmo o núcleo é amplamente liquefeito neste caso particular. Agora, à medida que retiramos esse material da lente, você pode ver novamente a posição 5 horas, superotemporalmente, que há alguma opacificação significativa da própria cápsula, onde talvez tenha sido rompido. Há também tecido cicatricial denso da cápsula central posterior. Portanto, essas coisas não estão saindo facilmente. E espera-se que seja bastante fibroso e denso. Então, o que vou fazer aqui é colocar a lente, em vez de fazer uma abordagem pars plana, vou continuar depois disso pela frente. Então, vou colocar minha lente na posição aqui, colocá-la na posição e, em seguida, fechar um pouco a incisão do implante. Mas, indo de frente com lâminas e tesouras MVR e o vitrector, eu deveria ser capaz de envolver melhor esse tecido cicatricial do que acho que poderia entrar com uma abordagem posterior. Agora, vou precisar empurrar a lente para fora do caminho aqui um pouco, como você me vê fazendo. Portanto, você precisará de uma capsulotomia anterior de tamanho decente. Em seguida, usando configurações do tipo vitrectomia, abrirei esta cápsula posterior centralmente, de modo que uma taxa de corte de cerca de 1250 ou mais, vácuo máximo de cerca de 300 e pressões de infusão em torno de 30 mm de mercúrio. E abro os 4 mm e 5 mm centrais do eixo visual aqui. Não precisamos nos preocupar com esse tecido cicatricial periférico e opacificação. Mas precisamos de um eixo visual que seja funcional do ponto de vista da visão e que possamos fazer exames no pós-operatório através do segmento posterior, bem como realizar retinoscopia, o que nessas crianças mais novas será fundamental em nosso manejo pós-operatório. E, novamente, antibióticos subconjuntivais e esteroides neste caso. Agora, este próximo caso é um pseudofácico. Na verdade,
mas, novamente, de trauma. Este paciente tem um implante de lente no lugar. Mas tem havido uma extensa proliferação de material de lente e contração de bordas capsulares que estão realmente interferindo no eixo visual aqui. Decidi começar com o componente do segmento posterior primeiro. Então, aqui estou medindo cerca de 3 milímetros novamente. Abri a conjuntiva com uma peritomia límbica. Aqui estou usando um trocarte. Estamos usando uma peça de mão de vitrectomia um pouco menor do que o normal. Eu geralmente uso um 20 ou 23. Mas você pode usar um 25, se quiser. Às vezes, os trocartes não passam muito bem. Fui em frente e mudei para usar apenas uma esclerotomia com a lâmina MVR, e é por isso que a incisão tem um formato um pouco engraçado, depois de usar o trocarte. Mas uma vez que eu limpei essa parte central, o vítreo, fechando isso com um pouco de nylon 9-0, e faremos uma incisão clara na córnea em seguida e abordaremos alguns desses materiais de lente retidos e bordas anteriores da cápsula. Portanto, limpe a córnea com uma lâmina MVR. E vou usar a mesma lâmina MVR aqui para meio que perfurar esse material de lente retido. Quero abrir onde a bolsa capsular é fundida, para que possamos obter uma borda bruta para trabalhar, com o vitrector. E também vamos querer inserir o vitrector em modo de aspiração dentro desse material de lente retido, para reduzir tudo isso, para que possamos aprofundar nossa câmara anterior, bem como limpar o eixo visual. Você verá que esses anéis de Soemmerring ficam bastante grossos em muitas dessas crianças, e portanto, precisamos remover material de lente suficiente para permitir que isso se aprofunde. Aqui estamos trabalhando anteriormente. A taxa de corte será de 1250 a 250, dependendo da densidade do material. E então a aspiração é. O vácuo é meio limitado a cerca de 300. Decidi voltar ao segmento posterior aqui, para abrir um pouco mais desse eixo visual e acessar parte desse material de lente, o que não estava acontecendo com muita facilidade. Mas aqui agora temos um eixo visual razoavelmente aberto. Então, vamos fechar essa escleostomia novamente com um pouco de nylon 9-0. Os olhos dessas crianças, eles tendem a ser muito elásticos. E vou fechar todas as incisões normalmente, seja uma esclerostomia ou uma incisão clara na córnea, a menos que seja muito pequena, porque existe o risco de vazamentos de feridas pós-operatórias com essas crianças. Especialmente quando eles fazem coisas como esfregar os olhos. Vicryl 10-0 está sendo usado na córnea aqui, o que é realmente uma ótima sutura.